lojas havia uma escadaria que conduzia ao ponte. And from this area here, above the shops, there was a staircase that would conduct to the bridge. Era outra das entradas ao templo. There was another entry, another gate to the temple. E o que é que a gente tinha aqui? And what did we have down here? Aqui havia toda uma rua de comércio aqui embaixo. Here was a street for commerce, for business. As lojas se encontravam dos dois lados da rua. So there were shops both sides of the street. Sim. A gente vê aqui a parte da direita. We see here on the right. A gente vê o que queda, o que resta dessas lojas. We still see what the leftovers of these shops. Temos que muitas estão destruídas. We see that many are destroyed. E a gente vê o que está lá à esquerda. And we see on the other side, on the left, em parte reconstruídas. Well, part of it was reconstructed. Sim. Isso nos dá uma ideia melhor. Which give a better idea como era a rua. How the street was. Sim. Agora, a gente vê que tem uma quantidade enorme de pedras juntas ali. We see there's the enormous quantity of rocks there, yeah? Sim. Sim, a gente vê também aqui um buraco gigante. We also see com um cráter, né? Uma cratera. A giant crater here, down here. E a gente também vê sinais de fogo, de incêndio. And signs of fire, of burning. O que é que vocês acham que aconteceu aqui? What do you think that happened here? O óbvio, né? The obvious, wasn't it? Ou seja, os romanos destruindo o templo lá em cima, queimando o templo. As the Romans destroyed the temple there by burning it. Jogando as pedras que estavam na parte de cima para baixo. Throwing the rocks, the stones that were on the top down. Então são aquelas pedras que a gente vê na distância e também aqui. Those rocks we see at distance and then up down here as well. E derrubando a ponte. And also they destroyed the bridge. A ponte era tão pesada. The bridge was so heavy. Que olha que cratera ela formou quando caiu. That look, when it fell, look at the hole that the crater that it formed when it fell. Sim. Agora aqui nesta rua. And on this street here. Se vocês lembram o que estávamos falando ali? If you remember what we were talking about there. Os peregrinos chegam a esta área. The pilgrims, they came to this area. Aqui tem tendas, tem lojas onde eles compram animais. And here there were tents and shops where they bought the animals. Eles só podiam comprar os animais aqui. They could only buy the animals here. Por quê? Porque esse era o lugar mais próximo ao templo. Why? Because here it was the closest area to the temple. E se você comprava seus animais aqui, if you bought the animals here, era muito improvável que aconteceria que o animal ficasse ferido ou adoeceria por algum motivo. So it was not probable that the animal could get hurt or be ill from here to the temple. Sim, porque se você vem do seu vilarejo, if you come with it from your village, então no caminho pode adoecer. On the way, the animal could get ill, pode se ferir, get hurt. Então se torna um animal impuro. And then it would become an impure animal. E você não pode sacrificar esse animal a Deus. And you would not be able to sacrifice this animal to God. Por isso, os animais que você compra aqui, that's why the animals you would buy here, são puros. They are pure. Sim, não tem doença. They had no illnesses. Estão como se diz? Limpos são, exatamente. Yeah, they were whole. No hurts, no anything. They were pure. Sim. Então você aqui comprava um animal, pagava a taxa para subir no templo. So here you bought the animal, you paid the tax to go to the temple. Aqui havia banhos de imersão também. There were pools for washing here as well, and purification. E então você pegava seu animal e vestido de uma túnica branca, você subia ao templo de Deus. And so from here you got the animal dressed up in a white tunic, you would go up to the temple of God. Os vendedores aqui e também havia trocadores de dinheiro, gente, porque havia pessoas que chegavam do mundo inteiro. Well, the salespeople and also the money changers, because there were people who came from around the world. E então isso nos lembra que se aqui havia vendedores de animais, trocadores de dinheiro, né? So if that reminds us that here
in this area there were the money changers and those selling animals. Jesus sabia isso. Jesus knew Ele that. conhecia isso. He knew about it. Ele sabia que tudo tinha que ser aqui fora das muralhas, He knew that everything should be done here outside the walls, fora do templo. outside the temple. Por isso ele se revoltou com aqueles vendedores que estavam lá em cima. That's why he rebelled against those salespeople who were in there, Porque isso representava impureza no templo. because that represented impurity in the temple. Sim? Por isso ele expulsou as pessoas que trocavam dinheiro, vendiam animais lá em cima, sabendo que o lugar próprio tinha que ser aqui e era aqui. That's why he, by knowing that the place, the proper place should be outside here, those people were there doing that and making the temple impure. A gente vê este banho ritual judaico. So far we see this where they used to have their bathing purification. Lembre-se, a mesma coisa que explicamos em Qumran. Remember, same thing we explained in Purim. Ou seja, a pessoa, no caso, antes de subir à casa de Deus, That is, the people before they went up to the house of God, ele já comprou o animal, they had bought already the animal, já pagou a taxa para subir no templo. paid the tax to go into the temple. Sim? O único que falta é purificar. So the only thing they missed was to purify themselves. Então imagina ele de túnica branca. So imagine the person with the white tunic, Isso está cheio de água. and this would be full of water. Ele desce a água, So the person would go all the way down to water, faz a imersão na água. would immerse themselves into the water, E no judaísmo a imersão significa because for Judaism, immersion means que você deixa seus pecados na água. you leave your sins in the water. Você limpa seus pecados. So you clean yourself of your sins. Então você entra de um lado com pecado, So you go in by one side with sins, deixa seus pecados na água leave your sins in the water, e sobe do outro lado já sem pecado, purificado para subir à casa de Deus. and come on the other side already purified, ready to go into the house of God. E aqui a gente vê como um tipo de corrimão, entre aspas, né, de pedra, Here we see as a kind of a rail, kind of a rail in between the stairs, que separa as pessoas que descem, separating those who go in, fazem a imersão go down and in and do the immersion, e depois sobem, from the other ones who come up. para que haja separação entre o restante do povo que vai fazer a mesma coisa. So that would be separation for other people who was going to do the same thing. Okay? Então a gente vê aqui como era o templo de Deus, o segundo templo, tá? A gente vê esta área aqui que eu mostrei para vocês, né? Que é a área onde se vendiam os animais, onde estavam os trocadores de dinheiro, né? Que Jesus expulsou, né? Isso aqui. Quem não vê, de novo, é melhor porque eu estou aqui com o sistema, então quem não vê, sugiro que vá para lá, vai ter melhor visão. Tá? Então aqui havia os vendedores, etc, né? A gente vê essa escadaria que eu expliquei para vocês, né? E a ponte, lembra a ponte que eu mostrei? Então a ponte está aqui e outro acesso para as pessoas. Para as pessoas, né? Agora, gente, outra coisa muito importante, todo mundo era bem-vindo ao templo. Se você era não somente judeu, mas era pagão, também era convidado a visitar a casa de Deus. Você podia ficar na praça aqui, né? Também nesta praça, sim? E até também aqui do outro lado, sim? Mas só podia ficar lá. Você não podia entrar na área do próprio templo, nesses pátios que conduziam ao templo, né? Havia um cartaz com um aviso que quem ousava fazer isso recebia pena de morte, né? Só se você era judeu você podia entrar dentro do recinto que conduzia ao templo, né? Agora havia aqui outra ponte, né? Que isso servia aos sacerdotes que viviam na cidade alta. A cidade alta era na altura se encontrava no bairro judeu que a gente acabou de visitar, né? Lá se encontrava aquela parte nobre dos sacerdotes, dos ricos, né? E eles tinham sua escadaria, ou vou dizer assim, uma ponte especial para levá-los diretamente para o templo, sim? Então a gente vê isso, a gente também vê a fortaleza da Antônia, né? A fortaleza da Antônia que foi construída pelos romanos com o propósito de controlar os judeus que estavam aqui, sobretudo nos festivais principais. Páscoa, Pentecostes, Tabernáculos, né? Os 3 festivais mais importantes do judaísmo, né? Porque tudo que a gente se enchia
havia uma capacidade de até 300 mil peregrinos, né? O tamanho, dizem que chegava o tamanho de 12 estádios de futebol, coisa gigante, coisa, ou seja, era a construção, a maior construção daquela época no mundo romano, né? Uma coisa impressionante, né? E a gente vê outras portas de entrada. Lembrem-se, aqui na fortaleza de Antônia, Jesus passou a sua última noite de vida e no dia seguinte começou o seu último caminho, né? Agora, aqui também eles estão querendo nos mostrar o tamanho atual do Muro das Lamentações lá fora, né? O que você vê, que muralha grande, né? Mas olha só, é só um pedaço pequeno de toda esta muralha, olha só. Estão vendo tudo isso? 500 metros de comprimento, né? Agora, outra coisa, então, a gente vê, ou seja, o muro de hoje só uma pequena parte da muralha, mas é a mais importante para a maioria das pessoas, né? Porque para elas é o lugar mais próximo, o lugar do templo, né? Da presença de Deus. A gente vai ter hoje o privilégio de chegar ainda mais perto desse lugar, tá? A gente vai acompanhar esse trajeto, né? E vai estar bem mais perto. Se as pessoas podem chegar até aqui, a gente vai chegar mais ou menos aqui, ó. Estão vendo? Frente, diante do Santo dos Santos. Tá? Amém. Amém? Deus. Muito bem. Tá bom. Amém. Então, a gente continua. Um segundinho. Tá, então a gente... Isso, agora isso. Tá, então, de novo o que eu expliquei, só que a gente vê melhor, né, esta parte pequena, sim? E a gente vê a ponte que se chama a ponte de Wilson, né? Porque um arqueólogo inglês chamado Wilson encontrou restos deste arco, né? Sobre a qual passavam os sacerdotes, né? E a gente, na verdade, vai estar aqui passando debaixo, acompanhando o trajeto da muralha, tá? Porque tudo isso aqui você verá que está coberto por casas muçulmanas. Antes disso, a gente vê esta tragédia, os romanos queimam o templo de Deus, queimam tudo, jogam as pedras embaixo. Olha só que tristeza, né? Que destruição, né? Fizeram os romanos. O animal. Isso aqui coisa morreu? Gente, passam muitas gerações, passam séculos, né? O templo foi queimado 70 depois de Jesus, passam quase 600 anos, né? Muitos conquistadores, né? Até que chegam os muçulmanos no ano 640, né? E uns anos mais tarde eles, na verdade, criam uma tradição, né? Da vinda de Maomé, né? Desde a Meca, sobre seu cavalo, uma criatura mitológica, metade de cavalo, metade de mulher, enfeitada de pérolas, diamantes, tudo, né? E ele deixou essa criatura ao pé do monte, né? Tudo isso aqui é o Monte Moriá, lembrem, né? Subiu, debaixo disto tem aquela rocha, né? A rocha da fundação do mundo, né? Que a gente vê neste modelo aqui, tá? Isso aqui, tudo isso aqui seria o Monte Moriá, gente, tá? No início era tudo isso. Isso aqui é o primeiro lugar da criação de Deus. Esta pedra e o resto do monte, né? E então, por causa disso, se chama Jerusalém o centro do universo, né? O centro do mundo. E aqui, sobre essa pedra, Abraão quis sacrificar a seu filho amado Isaac. E sobre esta pedra, Salomão colocou a Arca da Aliança, não é? Sim? E construiu ao redor disto o primeiro templo, né? Agora, isso aqui é o segundo, ou seja, o que vimos é o segundo acima da mesma rocha, sumiu. Os muçulmanos dizem, não, isso aí não é o que o pastor estava dizendo, que não é Isaac, é Ismael, não é Jesus que se transfigurou, é Maomé, todas aquelas coisas, né? Então, para eles o templo nunca existiu.
Mas não digam que eu disse isso, porque aí vou entrar em encrenca, em problemas, viu? Mas então, o que os muçulmanos dizem? Dizem, não, isto aqui é da gente, Maomé subiu aos céus, né, dessa rocha, e a gente vai construir um monumento, um templo para ele. E isto é o que eles fizeram. Deu para entender tudo? Sim? Ok. Muito bem. Continua. Deve estar tudo renovado, né? Ou já está destruído. Tá. Agora, quando os muçulmanos constroem esse templo deles, né, ou essa construção para Maomé, também construem uma mesquita, e para eles esse lugar se torna um lugar muito importante. Para eles é o terceiro lugar mais importante depois da Meca e da Medina. Terceiro, primeiro Meca, depois a Medina, lá na Arábia Saudita, e depois Jerusalém, né? A gente continua vendo o Muro das Lamentações, né? Mas tudo coberto com casa de árabe, e também aqui a gente vê as casas árabes, né, que estão bloqueando o muro que a gente viu, né? Você lembra o muro continuando, né? Mas eles fizeram um sistema de arcos, né? E sobre os arcos colocaram uma plataforma e acima construíram as suas casas. A gente vai ver essas coisas também, né? Por quê? Porque eles querem estar o máximo perto da sua mesquita, lá, desse lugar sagrado deles, né? Tá bom, então de novo a gente vê tudo isso, mas isso já nos nossos tempos, né? Isso aqui, graças a Deus, já foi conquistado por Israel, né? As casas ficam aqui dos muçulmanos, mas isso aqui, né? Que estava cheio de construções, né? Tudo foi tirado, né? Tudo foi limpo e aqui se tornou aquela parte que você conhece até hoje, né? Ficaram metade do tempo para ele. Tá. Então, aqui eles estão nos mostrando as passagens, né? As passagens na rocha que a gente estará vendo, né? Vendo, e depois que vamos acompanhar o trajeto. Você pode ver, como estava explicando, né? Eles tiraram parte para que você possa ver como a muralha continua, né? A gente vai ver isso mais de perto. A gente vê que eles fizeram aqui uma série de cisternas de água, piscinas de água, né? E também isso serviu para os muçulmanos como é que vocês chamam? Esgoto, sim? Então, tudo que está aqui embaixo, ou esgoto, ou cisternas de água, né? Como eu disse, Israel tornou-se nação dia 16 de maio de 1948. 50 anos depois, no ano jubileu, Levítico 25 fala claramente sobre o jubileu. Daqui 3 anos vai ser 70 anos. Vai ter uma festa aqui. 70 anos que Israel se tornou nação. Por isso que eu estou dizendo que serão os 3 melhores anos da nossa vida. Que algo vai acontecer, o desatar de algo profético, a aceleração daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Vocês viram a magnitude do tempo. Eu estava ali meditando, Jesus, Cordeiro perfeito, cumpriu toda a exigência estabelecida pela lei. E é muito importante isso, queridos. Quando eu estive na Coreia em 95, eu aprendi com o povo coreano de orar. A oração, o mapa da oração, são as peças do tabernáculo. Cada peça do tabernáculo é um toque da presença de Deus em nossas vidas, para chegarmos exatamente onde nós vamos chegar pertinho, no Santo do Santo. Por isso Jesus disse: eu sou o caminho que conduz à presença, eu sou a verdade, eu sou a vida. Mas quando nós estamos aqui debaixo dessa mesquita, 5 metros do Santo do Santo, e a presença de Deus veio sobre nós, e Deus começou a falar claramente sobre o ano jubileu. Aí eu não sabia, comecei a estudar sobre o ano jubileu.
Levítico capítulo 25, o sacerdote tocará a trombeta por toda a vossa terra. Santificareis o ano 50º e proclamareis 3 coisas: liberdade na terra, todo escravo seria livre, restituição, tudo que eles perderem em 50 anos, haveria uma restituição. Eles estavam saindo de ano sabático, entrando no ano do jubileu, 2 anos sem plantar, dependendo somente do favor de Deus. É o que nós precisamos, desse favor de Deus. E vocês viram a magnitude do tempo. Os discípulos começaram a perguntar para Jesus: quando será o fim? Ele disse algumas coisas. Esse tempo ficará pedra sobre pedra. O que aconteceu? Tudo foi destruído, tá? Mas uma coisa que ele disse: quando a figueira florescesse. Quando a figueira florescesse. E a figueira tipifica a nação de Israel. E ela floresceu debaixo de um mover profético de Deus. E a nossa nação, nós podemos compartilhar essa bênção. Amém. Porque a nossa nação contribuiu para isso. O brasileiro que contribuiu para isso. É uma honra para nós. Um voto Minerva. Senão Israel não seria nação. E a Bíblia diz que serão prósperos aqueles que amam Jerusalém. É uma promessa. É uma promessa. E Jesus falou sobre a figueira, quando a figueira florescesse. Israel se tornou nação de 16 de maio de 1948. A figueira floresceu. Quando uma geração visualizasse a figueira florescendo, uma geração é 70 anos. Daqui 3 anos será 70 anos. Eu tenho 35 anos de ministério. Eu nunca vi tantos milagres. Nunca vi. Nunca vi tanta manifestação visível da glória de Deus. Impressionante. O que os meus olhos têm visto. Impressionante. É uma manifestação visível de milagres impressionante. Mas também nunca vi tanto pecado. 2 reinos estão em conflitos. 2 reinos estão em conflitos. 2 reinos estão sendo estabelecidos na face da terra.